Olá, amigos EBEG, estamos aqui reunidos para discutirmos sobre um tema bem importante, né? Prescrição em matéria tributária e a possibilidade de aplicação de dispositivo específico do Código Civil ao crédito tributário, a prescrição ocorrida no curso de uma relação jurídico-tributária. É um tema importante, definido pelo STJ recentemente, e que aplica entendimento, esse entendimento se aplica a inúmeros casos, sendo tão importante para quem litiga na área, quanto para quem almeja concursos públicos, que é o nosso objetivo maior. Ter ciência desse julgado, dessa decisão do STJ, pacificando esse entendimento, né? Inclusive, a Procuradoria da Fazenda Nacional adota o entendimento do STJ, que ele é aparentemente contrário, mas o objetivo da Procuradoria não é a satisfação do crédito de qualquer maneira, não. É realizar o controle de legalidade das inscrições de dívida ativa tributária ou não tributária. É aplicar a lei também ao caso concreto em conformidade com os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil. Já não há mais espaço hoje em dia para a discussão do crédito pelo crédito a qualquer custo, não. Teses fazendárias que procuram a qualquer custo extrair para si qualquer parcela do patrimônio do contribuinte ao arrepio da lei, da Constituição, não. O objetivo, cada vez mais, é constitucionalizar a atuação dos credores também da Fazenda Pública, dos credores de Fazenda Pública, seja federal, estadual, municipal ou distrital. Tá? E hoje nós vamos discutir um tema que é muito importante, porque além de definir um caso concreto, vários casos concretos que foram submetidos, eu mesmo já participei de alguns na minha atuação, né, como procurador da Fazenda Nacional, é importante para fixar conceitos, para delinear institutos próximos entre direito civil e direito tributário. Então vamos juntos, meu amigo, minha amiga. Eu sou o professor João Paulo e estaremos mais uma vez na análise de casos concretos como esse, envolvendo direito tributário, direito civil, envolvendo persecução do crédito público, crédito tributário. Renúncia à prescrição em direito tributário, parcelamento STJ. Né? Antes da gente chegar à conclusão pela possibilidade ou impossibilidade, é necessário traçarmos alguns conceitos básicos, né? E diferenciar institutos muito semelhantes. A aplicação desses institutos em ramos autônomos do direito, direito tributário e direito civil. A prescrição em âmbito civil, ela vem regulada pelo artigo 189 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 189 do Código Civil. Violado o direito, ou seja, lesado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. Então, em âmbito civil, no âmbito do direito civil, a prescrição, ela fulmina a pretensão. A pretensão de deduzir em juízo, de veicular em juízo matérias que garantam a satisfação do seu direito outrora violado. É importante que nós entendamos que no âmbito civil a prescrição não fulmina o direito, fulmina a pretensão. Daí o surgimento de obrigações naturais, né? A possibilidade do devedor ter uma crise de consciência e querer realizar o pagamento ao seu credor, mesmo que o débito já esteja prescrito, o que ele não pode deduzir em juízo. Que a pretensão de levar ao juízo essa lide, para formar a lide, prescreveu. A pretensão prescreveu. Né? E o que viria a ser a renúncia a essa prescrição? O Código Civil, no artigo 191, estabelece que a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, através do comportamento do devedor.
e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiros, depois que a prescrição se consumar. Ele não pode renunciar antes da prescrição. Ele só pode renunciar expresso ou tacitamente após a ocorrência da prescrição. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então ele pode ser, a renúncia pode ser expressa ou tácita, né? A pergunta que fica é, em âmbito tributário, pode haver a renúncia da prescrição? Vamos estudar casos em que essa questão foi extremamente batida, foi extremamente disputada, e hoje já se encontra a pacificação do entendimento jurisprudencial e da própria Procuradoria. Em âmbito tributário, o parcelamento tributário, conforme o artigo 151, inciso 6º do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Então, a lei do ente político, especificamente relativa aos seus créditos, pode determinar a suspensão da exigibilidade do crédito para quem aderir ao seu parcelamento. Em âmbito federal, nós temos uma série de parcelamentos federais, né? O mais recente é a Lei 11.941 de 2009, fruto da conversão da medida provisória, né? E que estabelece parcelamento desde que o contribuinte preenche os requisitos da lei. Então nós temos a lei do Refis, temos a lei do PAEX, temos a lei do PAEX, temos o parcelamento ordinário da 10.522 e temos o parcelamento da lei 11.941 de 2009. Preenchidos os requisitos, haverá a inclusão do devedor no parcelamento e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com efeitos consectários, né? Possibilidade de expedição de CPND, suspensão da execução fiscal se estivesse em curso, ou impedimento de ajuizamento se não estiver em curso de execução fiscal, né? E pagando regularmente as parcelas acordadas, complementando o ciclo, extingue o crédito tributário se houver o pagamento. Se não, em descumprindo os requisitos, há a exclusão, rescisão do parcelamento e reativa-se a cobrança do crédito tributário, a exigibilidade e execuibilidade do crédito tributário. Tá? Confissão de débito como requisito para adesão ao parcelamento. Em âmbito federal é muito comum, isso aconteceu em todos os parcelamentos, que um dos requisitos para que o executado aderisse ou o devedor aderisse ao parcelamento era confessar os seus débitos. Por que isso? Porque conforme o artigo 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe, inciso 4º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Isso é importante, a confissão do débito, então, faz com que haja o fenômeno da interrupção da prescrição. Então, ao confessar aderir ao parcelamento, interrompe a prescrição, ou seja, o tempo transcorrido zera e permanece impedido de transcorrer ou suspensa a exigibilidade do crédito enquanto ele estiver no parcelamento. São dois fenômenos distintos. Um acarretado pela confissão, causando a interrupção, e o outro pela proibição de fluência do prazo prescricional em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo parcelamento. Tá? Como exemplo, nós temos aqui o artigo 5º da Lei 11.941 de 2009. A opção pelos parcelamentos de que trata esta lei importa a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos. Configura confissão extrajudicial e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas em lei. Então, esse é só um exemplo para vocês verem como ocorre a confissão extrajudicial dos débitos, geralmente como requisito para adesão regular no parcelamento,
principalmente em âmbito federal. A pergunta seria a seguinte: se o sujeito passivo adere ao parcelamento, confessando seu débito, ainda que tenha transcorrido o prazo prescricional integralmente, haveria uma hipótese de renúncia à prescrição? Aplicar-se-ia o artigo 191 do Código Civil às hipóteses do crédito tributário? Alguns julgamentos entenderam que sim, pela possibilidade, alguns tribunais também, mas se consolidou o entendimento pelo STJ que resolveu essa questão, pacificando o entendimento pela negativa de aplicação do artigo 191 do Código Civil em matéria tributária. Olha que interessante, em matéria tributária, a prescrição extingue o direito material, extingue o próprio crédito tributário. Em matéria tributária, diversamente da matéria civil, que nós vimos que extingue a pretensão, extingue o crédito. Isso é importante, porque fulmina o direito material do fisco em perceber, em receber os seus créditos. Mas vai além. Nós temos que ter ciência que a obrigação tributária é inteiramente ex lege, regulada pela lei do seu nascimento ao seu final. Somente a lei pode dispor sobre crédito tributário e obrigações tributárias. É uma obrigação ex lege, oriunda da fonte normativa primária, da lei. Consequência disso, nós vimos que no âmbito civil, como a renúncia é a prescrição, e a prescrição é a pretensão de se deduzir em juízo, o crédito, o direito material permanece intacto. Então nós vimos a possibilidade de obrigações naturais, dívidas prescritas, dívidas oriundas de jogos, né, serem quitadas, pagas pela vontade das partes. Crise de consciência do devedor. Isso pode acontecer em direito tributário? Digamos que o Tício tenha um crédito tributário inscrito em dívida ativa, só que esse crédito foi fulminado pela prescrição. O direito não socorre aos que dormem. Há um prazo para o fisco realizar a cobrança regular desse crédito. Perdeu esse prazo. Tício tem crise de consciência, ele pode procurar uma repartição administrativa competente para realizar o pagamento? Ele fala, não, eu quero pagar. Eu quero ir, eu estou com crise de consciência, eu quero pagar o crédito tributário. Eu sei que está prescrito, mas eu quero pagar. Ele poderia fazer isso? Não. Não, porque crédito tributário é ex lege. Na lei, não é essa possibilidade. Segundo principal, a prescrição fulminou o direito material do fisco em receber esse crédito. Extinguiu o direito, não há extinção da pretensão. O artigo 156, inciso 5º do CTN é peremptório. Extingue o crédito tributário, prescrição, extingue o crédito. É diferente de extingue o direito a receber o crédito tributário, extingue a pretensão. Não, extingue o crédito tributário. Ele equipara prescrição e decadência. Nós poderíamos ir até além para justamente também questionar a constitucionalidade formal, já que nós vimos que, de acordo com o artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição da República Federativa do Brasil, é necessário lei complementar dispondo sobre prescrição. Normas gerais. É componente de normas gerais. E o CTN, como qualquer outra lei, recebido como lei complementar e outras leis complementares, não prevêem dessa maneira. Sendo assim, se desenhou, e o STJ definiu e pacificou pela inaplicabilidade do artigo 191 do Código Civil. Nós temos aqui o RESP 1.335.609 de Sergipe. 1335.609 Sergipe. Civil e tributário, parcelamento de crédito tributário prescrito, impossibilidade. Crédito extinto
na forma do artigo 156, inciso 5 do CTN. Precedente. Consoante decidido por esta turma, ao julgar o RESP 1.210.340 do Rio Grande do Sul, a prescrição civil pode ser renunciada após a sua consumação, visto que ela apenas extingue a pretensão para o exercício do direito de ação, nos termos dos artigos 189 e 191 do Código Civil de 2002. Então, até aí, como nós falamos, a renúncia pode ser plenamente aplicada nas relações cíveis. A prescrição civil pode ser renunciada. Diferentemente do que ocorre na prescrição tributária, a qual, em razão do comando normativo do artigo 156, inciso 5 do CTN, extingue o próprio crédito tributário, e não apenas a pretensão para a busca de tutela jurisdicional. Então, aqui ele afirma o que nós conversamos anteriormente. Em direito tributário, o tratamento da prescrição é diverso do direito civil. Lá extingue a pretensão, aqui extingue o direito material, em que pese o fato de que a confissão espontânea de dívida seguida do pedido de parcelamento represente um ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo assim o curso da prescrição tributária, nos termos do artigo 174.4 do CTN, tal interrupção somente ocorrerá se o lapso prescricional estiver em curso por ocasião de reconhecimento da dívida, não havendo se falar em renascimento da obrigação já extinta ex lege pelo comando do artigo 156, inciso 5 do CTN. Precedentes citados, recurso especial não provido. Pessoal, é uma matéria importante que mexe com conceitos, nós podemos até remexer nas essências dos institutos, né? Na autonomia do direito tributário frente ao direito civil. Isso é uma prova clara de tratamento da autonomia dos ramos do direito, né? Embora seja uma classificação controvertida, né? Mas nós percebemos que a prescrição em direito tributário é regulada de uma forma, em direito civil de outra. Nós estudamos o conceito de prescrição civil e tributária, fizemos a equiparação, o confronto das normas legais do CTN com o Código Civil. Tivemos que aplicar o entendimento da Constituição da República no 146, inciso 3, a linha B. Falamos da vontade de pagar, mesmo que prescrito, da adesão a parcelamento de dívida prescrita pela sua impossibilidade, porque a prescrição fulminou o crédito tributário, tá? Da pacificação desse entendimento pela STJ e pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, meus amigos, eu espero que tenha servido para todos, como objeto de estudo, como análise. Agradeço a companhia, a atenção e até uma próxima.